Olá, pessoal. Agora são 15 horas e 16 minutos do dia 15 de 4 de 2020. Essa é a última e a 10ª parte da série Regras do Bolsolavismo, em que nós vamos falar da psicologia do peão. Na parte anterior, nós falamos do desengajamento moral, que são os métodos que fazem com que as pessoas do grupo elas vão se desconectando dos sistemas morais e vão ficando cada vez mais dispostas a defender qualquer imoralidade, desde que seja em nome do grupo, e dispostas a praticar comportamento antissocial, se for em nome do grupo. Então é o vale tudo, né? Então, quer dizer, não tem regras morais para quem está fora, né? A psicologia do peão é uma sequência disso, tá? É sequência, mas também ao mesmo tempo ela é um resultado, na verdade, né, disso tudo, mas ela, em determinados momentos isso aí roda em paralelo. Qual é o objetivo da psicologia do peão? A psicologia do peão significa o estabelecimento de um conjunto de regras internamente no grupo e que depois também pode afetar quem está fora, para criar uma espécie de seleção, uma seleção não natural, nesse caso, mas uma seleção artificial, por aqueles de menor nível. Ou seja, você vai criar uma mentalidade, você, né, sempre se lembra quando eu falo você tentando pensar como se fosse um líder sectário, né? Criar uma mentalidade aonde os abusos são tolerados, as pessoas exigem menor respeito, o nível das pessoas que pertencem ao grupo é menor, ou seja, vão substituindo dentro do grupo as pessoas que têm mais senso crítico por bajuladores, né? A mentalidade é uma mentalidade focada para o grupo, mais do que para a satisfação das necessidades pessoais. Então é uma mentalidade de reverência, de bajulação, né, perante o líder. Em muitos casos, isso é como se fosse um retorno às eras medievais, né? E aí as pessoas elas têm que deixar de confiar umas nas outras como indivíduos, mas confiar no líder ou naqueles que são os cupinchas do líder, né? E pouco a pouco esse grupo vai auxiliando, vai se tornando cúmplice desse líder aí, para poder ir expurgando e tirando aqueles que têm mais senso crítico, aqueles de maior capacidade crítica. Então, é um filtro. A psicologia do peão é a criação desta cultura, desse conceito dentro do grupo, onde as interrupções de padrões, ou seja, os abusos contínuos vão sendo normalizados, né? E é assim que a coisa funciona. Então, se nós estamos, por exemplo, numa época onde não se aceita, por exemplo, a humilhação de alguém, não, então a humilhação vai escalando cada vez mais, e se você não aceita a humilhação, tchau, vai embora, vai ser expurgado como um traidor. Então, esse ambiente, essas pessoas vão criar esse clima de conformação, né, para falar o seguinte, não, a regra aqui é essa, né? Então, se você não se ajoelha, eu não estou me ajoelhando perante um líder. Se você não se ajoelha perante o meu líder, você é um traidor. E eles vão ficando monitorando uns aos outros. Ou seja, cria-se uma psicologia do peão. O termo psicologia do peão foi definido por Robert J. Lifton em 1961, né, no livro Thought Reform and the Psychology of Totalism. Então, é o trabalho seminal sobre controle da mente. E ele influenciou praticamente todos os autores de Seitos a partir daí, inclusive o Steven Hassan, que desenvolveu o modelo Byte, que é um dos frameworks de referência preferidos meu, né? Então, a psicologia do peão é composta de 3 itens, tá? Primeiro, quebra de espírito. Quebra de espírito significa, são ações que, junto com as punições que já existem nesse tipo de grupo, né, a pessoa que discorda, a pessoa que não segue regra, vai ser punida como se fosse mesmo no chicote, como nos tempos de infância, quando você for um menino mal criado. Só que aí as punições podem escalar para algo absurdo, né? Mas além das punições, existe realmente a prática da quebra de espírito mesmo. As pessoas têm que ficar com o espírito para baixo, assim, incapazes de querer, de querer reagir a isso tudo, né? Então, essa é a lógica da quebra de espírito.
são feitas humilhações públicas, existem práticas, por exemplo, como culto à confissão, né, que é fazer a pessoa confessar um pecado que ela não praticou, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, na CPMI das fake news, muitas pessoas da esquerda, elas falavam assim, mas como é que pode? É uma direita que chega ao poder, e desde que vocês chegaram ao poder, né, eles falavam assim, na época eles falavam para mim, porque na época eu ainda estava com o pessoal da direita, antes de ter feito a mudança de paradigma, que eu fui para uma visão de centro radical e com uma tendência hoje mais ao progressismo, inclusive, né? Mas na época as pessoas falavam, mas que diabo é isso? Vocês chegam ao poder e ficam se matando uns aos outros aqui em público com esse nível de baixaria. Aí de repente aparece a Joyce Hasselman na CPMI das fake news e ela fala assim, ó, mostra evidências de que foi chamada de gorda, de prostituta, as mulheres são chamadas de prostituta, uma baixaria, e feita em público. Por que isto? Porque nós estamos falando de quebra de espírito. As pessoas estão sendo. Porque as pessoas não estavam acostumadas a ver isso. Mas numa seita normal. Isso é humilhação pública. A humilhação da pessoa em público. Quem aceita humilhação em público e fica no grupo tende a ser de nível mais baixo e mais degradado. Né? Então as pessoas são forçadas, por exemplo, no culto à confissão, a confessar alguma coisa que não fez. Não interessa se você é culpado. Pede essas desculpas pelo que você fez. E confessa aqui os seus pecados. E aí, muitas pessoas acabam confessando até coisas que não fizeram. Então, a quebra de espírito é isso, é a retirada da dignidade da pessoa. Né? As pessoas. Porque isso tem que ser feito em público pelo líder do sectário para convencer o grupo, para normalizar perante o grupo. Lembra que a gente estava falando no primeiro episódio da dissonância cognitiva da interrupção de padrões. Então, os abusos vão aumentando. Como é que você normaliza o abuso? A partir de práticas assim. É assim. Aceite. Então, aceite a humilhação. Aceite o abuso. Se você não cometeu alguma coisa errada, confesse assim mesmo. Não interessa se você é culpado ou não. Então, isso serve para quebrar o espírito. Tá? Então, o primeiro dos padrões aqui, principais aqui da psicologia do peão, dessa regra da psicologia do peão, é retirada da dignidade das pessoas, primeiro do grupo. E depois vai fazendo isso com as pessoas de fora. Do grupo vai ser tirada a dignidade. De quase todos do grupo, as pessoas vão perdendo dignidade. Claro que num grupo, por exemplo, no olavismo, quem é que vai ser? Todo mundo vai ser linchado? Não. Os principais, mas aqueles que vão se pontuando, que tem algum destaque, linchado em público. Então, por isso, linchamento do Mourão. E olha só, as pessoas muitas que foram linchadas não eram do grupo, mas estavam no entorno. Então, eles vão linchando também, para afastar de uma vez. Porque Joyce Hasselman pertencia ao PSL, era da base de apoio do presidente. Então, o que eles falaram? Vamos linchar, vamos humilhar a pessoa em público, né? Degradar a pessoa até onde dá, né? Até que ela pule fora. Mas alguns ficam. Né? E isso aqui também é a gente vai ver o porquê, tá? Mas antes disso, nós vamos falar, então, do segundo padrão. O segundo padrão é a pseudopersonalidade. Então, pseudopersonalidade significa que o que importa não é você, como membro do grupo, é o grupo, é o líder, é a liderança. Você não importa. Então, se rebaixe, né? Então, isso significa que as pessoas elas devem espionar umas às outras para entregar informação para o líder. Elas não devem ficar confiando umas nas outras. Elas têm que confiar no líder. Então, o líder vai transformar essas pessoas num bando de espião dele, de cúmplices dele, em atitudes contra o próprio grupo, né? E também o líder ele vai promover a ideia de ataques interpessoais intensos. É uma coisa muito engraçada, como eu vejo, que é assim, às vezes se observa um olavista quebrando o pau com outro, e aí algumas pessoas de fora que não estão acostumadas com o seita falam assim, agora começou a ruir a seita. Como começou a ruir? É aí que o jogo tá ficando mais divertido pro líder, porque o líder tá colocando um contra os outros. E essas pessoas que vão brigar, às vezes pode um ser expurgado. Pode acontecer, mas os dois não podem ficar, um fica de cabeça baixa e acabou. Qual o problema? Então, esta é a lógica da pseudo-personalidade.
A identidade, a personalidade que a pessoa fez é aos poucos demolida, porque primeiro passou-se pelo processo de quebra de espírito, mas também a identidade ela é demolida, porque o importa é a pessoa pertencer a um grupo. Aí ela se aniquila em termos do que ela realmente quer. Ela tem que querer o que o líder quer. Isso é pseudo-personalidade. Tá? E, para finalizar, né, nós temos o processo, então, do apodrecimento contínuo de grupo. Então, quando provavelmente você ouve falar assim, estamos em fase de purificação, né? Não tem a demanda pela pureza? Na verdade, a demanda pela pureza é para extrair quem discorda, é para expurgar aqueles que questionam o líder, aqueles que têm alguma dúvida, aqueles que têm mais opções, então eles vão sendo expurgados, né? Então, o que vai sobrando então, nesse processo? Na verdade, né, o que se fala em termos de purificação de grupo é um apodrecimento de grupo. E aí, como é que o líder monitora isso aí? Porque ele vai começar a ver cada vez mais pessoas do seu grupo, lembra-se do processo, né, da regra anterior, desengajamento moral, cada vez mais pessoas dispostas ao comportamento antissocial, ou seja, elas vão se insurgir contra a sociedade, vão se tornar armas desse líder, exército de graça, e vão quebrar suas pontes com a sociedade civilizada e ficar mais dependente do grupo, que é o que ele quer. Ele precisa da dependência, desse aumento da dependência. Né? E, então ele monitora isso, substituindo as pessoas de melhor nível, em termos de senso crítico, de opções, por pessoas de baixo nível, que são as que, por também terem menos opções, elas vão se rebaixando. Então esse grupo ele tem que apodrecer. Essa é a ideia do apodrecimento de grupo. Então, aos poucos vão ficando pessoas de menor senso crítico, com menos habilidades, né, menos capazes. E o que esse tipo de pessoa é? São aqueles que vão ficando mais dependentes, mas também mais dispostos ao comportamento antissocial. Deve-se lembrar o seguinte: o que é que diz, todos os sistemas morais dizem, né? Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam com você próprio. Mas se você tolera humilhação pública, rebaixamento, então você também já está, ao mesmo tempo, se desconectando de uma moral perante os que estão fora. Você está perdendo empatia, você não consegue sentir nem a empatia por você próprio. Se você não tem autorrespeito, não tem respeito pelos outros. Então essas pessoas vão se tornando vulgares, elas vão se tornando desrespeitosas, elas vão se tornando pessoas de comportamento baixo perante o mundo. E são essas pessoas que o líder sectário precisa. Então, se você quiser saber o nível de um grupo em termos de disposição ao comportamento antissocial, ao extremismo, né? Você também precisa saber o seguinte: ao nível de baixeza moral, de comportamento vulgar que essas pessoas estão dispostas a praticar. Porque isso também vai fazê-las sempre ficar cada vez mais dependentes do grupo, que esse é o grupo fechado. Então, o grupo vai se degradando. Pouco a pouco ele vai se degradando. A gente viu esse processo acontecer no caso do... quando teve a... Primeiro, quando foi colocado, né, na base do governo um sectário, já deu para se falar, nossa, será que realmente nós teremos, então, os processos plenos da psicologia do peão aqui? Bom, então tinha o Ernesto Araújo e o Vélez Rodrigues. Quem entrasse no caminho deles, o que ia acontecer? Linchamento público, quebra de espírito, primeiro processo. Eles eram publicamente, eles não têm pudor. Mas por que essas pessoas não têm pudor de ativar um linchamento em público? Nós temos formadores de opinião olavistas que fazem isso. Nós temos formadores de opinião que, no dia que o Santos Cruz foi demitido, comemorou, falou, cerveja por minha conta. Não sente vergonha. Essas pessoas não sentem vergonha. Por que não sente vergonha? Porque, como a gente falou, está em processo de apodrecimento. A base valoriza essas pessoas de comportamento antissocial e também do comportamento vulgar. Então, é por isso que quando o Vélez Rodrigues ele foi demitido, e quem que entrou no lugar? O Weintraub. Então, o que estava acontecendo? A entrada do Weintraub no lugar do Vélez. Um apodrecimento de base. A base estava mais apodrecida. Você tem agora uma pessoa disposta a mais comportamento vulgar. E essa pessoa vai agir de uma maneira vulgar. Ela vai sair xingando os outros. Então ela se destrói socialmente. Se ela se destrói socialmente, ela depende do grupo. Observe que o ciclo é sempre esse. Fazer inicialmente as pessoas sentirem um falso elitismo,
e aos poucos torná-las dependentes do grupo, cada vez mais extremistas, e manifestando comportamento antissocial. Quanto maior é aqui, esse comportamento antissocial vem primeiro da disposição surgida ali na regra anterior do desengajamento moral. Mas é também complementada nesses processos da psicologia do peão, porque, vamos lá, comportamento vulgar, chama ela de cadela. Por isso que a gente vê, não, chama de prostituta, vai lá, fala teu cu, né? Vai lá, fala em bosta, fala em cocô, fala em merda. Faça isso, rebaixe-se, crie sim um rebaixamento, degradação moral. Isso, então, é o processo de apodrecimento contínuo. Até onde vai isso? Aí tem que avaliar item a item. Por isso que cada seita avalia até onde aguenta. As pessoas aguentam chegar. Então, quanto mais esse grupo está apodrecido, mais essas pessoas estão dependentes, elas são extremistas e estão dispostas ao comportamento antissocial. Logo, elas se tornam ferramenta de um líder para, primeiro, imagine uma base de governo. Um líder, ele vai conseguir fazer essas pessoas, que é a turma da baixaria, ir para cima da turma de melhor nível, e essas pessoas que geralmente são muito menos qualificadas. Então elas têm o quê? Elas entram no jogo sem nada a perder. Então, por isso que se diz hoje, na verdade, se diz não, uma das coisas que eu tenho argumentado, e várias pessoas também, que esse é um governo de linchamento. O que esse governo tem? Linchamento. Porque é um governo que roda pela psicologia do peão em todo esse ciclo de linchamentos. Então começou em janeiro, lincharam 10 deputados que foram para a China. Tá. Aí desses deputados, teve alguns que se rebelaram. É esperado na psicologia do peão. Né? Sempre tem expurgos. Mas alguns ficaram e se tornaram ainda mais bajuladores. Por quê? Porque eles assumiram uma pseudo-personalidade e entraram na esteira do apodrecimento. Então eles falaram assim, então, já que você cuspiu na minha cara, pode cuspir mais. E aí a pessoa começa a tretar com o mundo, falando assim, você que não está aceitando que ele cuspa na sua cara, você é um traidor. Pronto, tá aí. É um comportamento vulgar, a pessoa começa a assumir um pouco comportamento vulgar, comportamento baixo, né? E vai se queimando também perante o mundo, para manter essa dependência. É uma lógica, né? E essa lógica, então, é simplesmente isso. Quebra de espírito das pessoas, tira a dignidade delas, né? Pouco a pouco, humilha-as publicamente, né? Faça-as confessar pecados que não cometeram, vai desenvolvendo uma pseudo-personalidade onde o que vale é o grupo, ou seja, essas pessoas vão ser cúmplices da liderança, até em delitos, vão ficar dedurando uns aos outros e ficar um investigando o outro, porque o líder não quer que essas pessoas se unam, elas não podem ter uma consciência de grupo. Eu quero esse desejo, eu quero. Não, você não quer porra nenhuma, o que o grupo quer. Então, por isso é a pseudo-personalidade. E aí, o apodrecimento contínuo vai criando, aumentando o contingente de pessoas vulgares, pessoas dispostas a fazer baixaria. Então, quando sai o Vélez, em março de 2019, foi demitido e entrou o Abraham Weintraub, ele já entrou xingando, né? Como é que é o xingamento aqui? Eu sempre esqueço aquilo que o Weintraub falou. Isso aqui é uma clássica psicologia do peão, né? Quer ver? Aqui, ó. Weintraub, né? Égua. Vamos lá. Olha lá. Né? De novo, né? Ministro da Educação, ó, 17 de novembro de 2019, ministro da Educação chama a mãe de uma seguidora de égua, sarnenta e desdentada. Psicologia do peão pura. Comportamento vulgar. Então eles vão nessa psicologia do peão também normaliza esses comportamentos baixos. Beleza? Vamos ver então exemplos de cada um desses 3 tópicos aí, né? Para que é aqui que vem o poder. O poder está aqui. Porque é aqui que o líder está coletando. Pô, se ele orientou as pessoas a ter o desengajamento moral, elas estão dispostas a ir dar baixaria lá fora. Beleza? Estão dispostas a dar baixaria lá fora. Então, como é que ele sabe, então, a disposição? O número de pessoas com mais comportamento vulgar e praticando a destruição social. Destruição social, elas vão lá e vão entrar em confronto com o mundo de uma maneira baixa, vulgar,
E aos poucos o mundo não vai querer olhar para a cara dessas pessoas. Então elas vão depender do grupo. Então é um processo sempre recursivo, né? Então vamos começar com a quebra de espírito, né? O que é quebra de espírito, então? Quebra de espírito envolve práticas, por exemplo, como o culto à confissão, né? E a humilhação pública. Ah, mas olha, humilhação pública, os níveis, as pessoas falam assim, né? Pô, mas e essas baixarias na base aí? Até onde vai? Meu amigo, você não sabe até onde pode chegar a humilhação pública de seitas. Então nós vamos ver alguns exemplos aqui, né? Ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, Rajneesh, a seita do Rajneesh. O Rajneesh, ele dizia, então, primeiro, um intimidava o outro, forçou mulheres a abortarem, né? Aliás, vários fazem isso, tá? Isso não é... Mas ele criou um procedimento, né? Que era assim, as pessoas para poder falar com ele, ele ficava sumido, né? Ele ficava muito tempo fora, ele como uma pessoa especial. Então a Sheila, a vice dele, aparecia para o público e ele sumia por alguns tempos. E quando ele reaparecia, ele ia fazer sessões com pessoas, inclusive pessoas que apoiavam apenas o culto, mas iam lá, e pessoas do próprio culto também, né? Essas sessões de reunião, tá? Vou receber vocês. Só que ele disse que tinha um nariz muito sensível. Então as pessoas elas não podiam usar sabonete, por exemplo, antes de falar com ele. Então elas tinham que ter tomado um banho, mas um banho de sabão neutro, uma coisa assim, tá? Para não ter cheiro que fazia mal para ele. Então, quando as pessoas iam conversar com ele, elas tinham que se submeter ao teste da fungada. Então tinha alguns adeptos assim do Rajneesh que cheirava a pessoa e eles recusavam, não, vai embora. Isso é humilhar as pessoas publicamente. Isso é feito de uma maneira deliberada. Lembra-se que um dos objetivos de um líder narcisista é convencer as pessoas de que tem direitos especiais. Então ele terá que fazer humilhação. E essa humilhação tem que ser progressiva, né? Então, por exemplo, o Jim Jones. O Jim Jones, assim, olha, todas as seitas apocalípticas têm altos níveis de humilhação. Todos os cultos destrutivos vão ter algum grau de humilhação, né? Agora, alguns realmente é avacalhação, como o de Jim Jones. O Jim Jones, por exemplo, ele espancava as pessoas em público, né? Fazia luta de boxe encenada, né? Fazia exame médico forçado para poder, né, ver se a pessoa tinha doença venérea. Mas assim, forçado mesmo, sabe? Na frente dos outros, para todo mundo ver, né? E uma vez ele interrompeu um sermão, né? E falou para uma mulher assim, ó, tira a roupa aí. E aí pediu para, ela tirou a roupa e falou, agora faz cocô aí num recipiente aí, né? Na frente de centenas de pessoas, né? Detalhe, tinha amigos e familiares assistindo isso. Esse é o nível de humilhação, né? Que a gente tá falando. E aí ele, inclusive, assim, ele tirava a virgindade de meninas de 13, 14 anos, né? E deixando que os pais vissem aquilo que estava acontecendo. Fica quieto. É assim, é direito especial, né? Então, a imposição deste comportamento abusivo é humilhar as pessoas, né? E ele chegava, inclusive, ele fazia assim, essas interrupções de padrões, né? Ele, como ele era bissexual, então ele podia abusar de quem ele quisesse ali. Todo mundo da comuna dele, então tava, né? Tanto homens quanto mulheres. E aí ele deu esperanças, né? Para um dos discípulos dele que ficou animado até, né? Era como se fosse uma sedução. Só que quando ele falou, esse jovem falou, então, né? Aí ele falou o seguinte: se eu tivesse uma lista de pessoas que eu não admitiria fuder, você ia estar no topo. Aí o cara. É uma quebrada, é para quebrar a pessoa na frente dos outros. Né? Então, essas atitudes são feitas para que as pessoas assistam isso e falam, mas ele pode. E não reclame. Entendeu? Tem um caso, assim, uma vez, que o Jim Jones fez um homem provar que não era racista. Então ele foi acusado de racista. Ele oculta a confissão, as pessoas são acusadas e tem que pedir desculpas. Né? Então ele pediu desculpas, desculpa, eu fui racista. Não tinha nenhuma prova de racismo dele. Então,
tinha feito culto à confissão. Muitas vezes o culto à confissão ele vem com a humilhação pública junto, né? Mas então, para provar que não era racista, então aí o Jim Jones falou, então agora você vai provar. Então ele chamou uma mulher, né, afrodescendente, que ela estava menstruada e falou, então faça sexo oral nela, então, para provar que você não é racista. Ele fez. Então, quer dizer, esse tipo de coisa que nós estamos falando, né? E, por exemplo, uma vez ele mandou uma mulher tirar a roupa também, e assim que ela tirou a roupa, começou a dar risada dela, porque ela está acima do peso. E falava, como é que a gente pode tolerar um negócio desse? Para ridicularizá-la ao extremo, né? E tinha tortura, né? Por exemplo, de obrigar pessoas a beber própria urina, comer o próprio vômito, né? Enfim. Então, isso é humilhação pública. Isso é o extremo, né? Não, não é o extremo, não. Desculpe, né? Isso é todo tipo de culto destrutivo, tá? No DWP, a Jania Lalit, que é uma estudiosa de cultos, no culto político da Marlene Dixon, ela ficou um pouco mais de 10 anos. Acho que ela entrou em 74 e saiu em 85, quando o culto colapsou, né? E a Jania Lalit, né? Ela disse que passávamos a maior parte do nosso tempo criticando uns aos outros e quebrando as pessoas, ou seja, quebrando o espírito das pessoas. Quem é você? Por que você está aí desrespeitando minha líder? Você não é nada, você é um bosta, você sabe, não vale nada, né? Isso aí é também uma parte do mistura de culto ou confissão, né? Não importa o que você fez, peça desculpas, confessa seus pecados aqui e vão anotando, assim, né? Mas, por exemplo, no Jim Jones tinha uma das discípulas do círculo interno dele, a Deborah Layton, né, que foi obrigada a confessar que tinha desejo sexual em relação ao marido, porque ele tinha forçado todo mundo a praticar o celibato. Só que é aquele negócio, né? Ele ficava de olho e, por algum motivo, ele acusava alguém de estar querendo violar as regras do celibato. Então ele falou, Débora, vai confessar. Então fazia uma sessão numa sala, ligava o gravador e aí falava para a pessoa, confessa isso que você fez, peça desculpas. Então a pessoa confessava então que tinha desejo sexual com o marido, ficava isso tudo gravado com ele, óbvio, né? E aí começava a surra. As pessoas iam cuspir nela, tomava chute, apanhava, ficava nua, eles passavam a mão nela. Era um processo de humilhação. Aí ele chegava no final e ia abraçar a pessoa e falava, eu te perdoo. E a pessoa ficava bem. Quer dizer, se você acha que esses linchamentos públicos aí são da extrema-direita, né, que a gente vai falar um pouco mais deles, são o fim da linha, não, é o começo. A coisa começa assim. Aí depois a gente não sabe, né? Pode evoluir para, como na Nexium, né? Marcar pessoas a ferro, né? O Theriot foi de fuder. O Theriot da seita Crianças do Formigueiro, esse foi para ferrar. Então, ele fazia, era a mesma coisa do Jim Jones, só que ia com tortura, né? Então, as pessoas tinha mutilação, ossos quebrados, né? Tudo isso aí. E ele ainda falava assim, ele ficava nu na frente de todo mundo, né? No período de purificação. E falava o seguinte, né? Começava a urinar em cima dos seus discípulos, fazia as mulheres lutarem nuas. Era uma seita, observe, uma seita de orientação cristã apocalíptica, né? Ele era adventista, se não me engano, ou da Igreja do Sétimo Dia, alguma coisa, uma dessas coisas aí milenaristas, né? Não sou, mas é uma dessas ramificações tradicionais, né, de cristianismo milenarista. E ele criou essa seita apocalíptica, prometeu o final do mundo, né? Mas o nível de abuso, então as pessoas era total. Então as pessoas eram violentadas na frente dos outros, né? Ele
fazia, então, ao fazer as mulheres lutarem nuas, qual é o princípio disso? O princípio é o abuso, né? Fazer as pessoas aceitarem esse tipo de coisa. E ele era arrogante ao ponto de falar assim para os adeptos: olha, não é por nada não, mas vocês estão num nível inferior ao meu. E sempre vão ser. Mas ainda vocês vão ter uma salvação. Mas no meu nível nunca vão chegar. É sempre assim, né? Muito bem, né? Isso então, que a gente está falando, é quebra de espírito. Quebra o espírito das pessoas. Quem é que aceita isso? Então, agora vamos pensar como é que seria então numa empresa, né? De repente, você tem uma empresa onde as pessoas são chamadas para uma sala para falar de projeto na frente de todo mundo. Aí a pessoa pergunta: tá, mas por que esse projeto aqui está atrasando? Ah, eu não sei, você é vagabundo, larga de ser vagabundo. Aí chama uma outra gente de projetos e fala: tu é uma cadela mesmo, só uma cadela para fazer isso aqui. E aí começa a fazer as pessoas pedirem desculpas por coisas que não fizeram também. Tá vendo? Tá quebrando o espírito. Então, se esta organização começa a aceitar isso, qual é o poder que esse líder tem? Normalizar isso. Absurdo. Então, a quebra de espírito faz com que as pessoas não se rebelem contra isso e se conformem. Isso é quebrar o espírito. Tá? Muito bem. Agora nós vamos falar da pseudo-personalidade. Pseudo-personalidade é transformar, então, todo mundo em cúmplice seu. Então, o que vale agora é o interesse, né, do líder e do grupo que conforme determinou, e não o interesse das pessoas. Então, não é para se preocupar, ele não vai se preocupar com o que as pessoas estão sentindo. Na verdade, as pessoas têm que desistir de seus próprios sentimentos em nome do grupo. Tá? Isso é pseudo-personalidade. Então, cria-se um clima de complô e paranoia, um fica de olho no outro, né? Por exemplo, o Macias do Guema, da Guiné Equatorial, ele supervisionou o assassinato de 10 dos 12 membros do seu gabinete original. Em 1975, ele matou o vice-presidente dele, Bosio Dial. Né? Ele mandou executar todos os ex-amantes de sua terceira esposa, tá? E mandava matar os maridos de mulheres que ele desejava. E quando o diretor de estatística do governo publicou umas estimativas econômicas que ele não gostou, ele mandou desmembrar esse cara. Então, olha só que tipo de ambiente que se cria. Um ambiente desse, observe que as regras, né, são as que valem para todo tipo de culto, incluindo culto à personalidade. Então, esse é um ambiente de intriga. É um com medo, apontando o dedo para o outro o tempo todo. Por quê? Olha o que as pessoas estão aceitando, né? Então, muito complô, muito clima de paranoia. E o Carlos Velasco, um ex-aluno do Olavo, ele fala, olha o que ele falou o seguinte, né, para uma entrevista que ele deu. Também me incomodava o ambiente de intriga constante, as habituais acusações de infiltração de espiões a serviço de Orlando Fedeli. Era uma acusação que era feita sobre o Fedeli. Né, que ele desconhecia e ele imaginava que fosse um maluco à la Plínio Corrêa de Oliveira. E a incapacidade de Olavo de lidar com as objeções de alguns alunos. Bom, isso aqui é a hipersensibilidade às críticas de todo líder narcisista, né? Mas esse clima de paranoia, um ficando de olho no outro, é o clima do olavismo. E é o clima do governo. Porque o olavismo, dando o tom do governo, o clima é disso. Então, olha só como este clima foi exportado, né? Olha o que ele disse aqui. Né, o Olavo sobre Mourão. Cada vez confio mais na honestidade de nosso presidente e menos na de alguns membros da sua equipe. E aí, de repente, né, depois de toda a baixaria, todo esse processo de lançamento de mentiras contra o Mourão, teorias da conspiração, né? Você acha que pede desculpa? Não vai pedir desculpa porque não pode. Ao contrário, né? Então, usando aquela, emulando recurso de culto, a confissão falava assim: Mourão, depois que o Mourão comentou algo sobre o Ernesto Araújo. Mourão, roupa suja se lava em casa, você não sabe? Quer dizer, o Olavo lavava roupa suja em público, fazia o linchamento das pessoas, faz o linchamento das pessoas em público, e aí exige roupa suja se lava em casa. O critério, observe, duplo padrão total. O que ele está basicamente quer dizer, gente? Aqui você só tem que ajoelhar.
Eu defino quem é leal ou não, do mesmo clima de um Narciso Gema, só que sem a coragem para violência, né? Eu defino quem é leal ou não, e quem não ajoelhar, meu amigo, vai ter que pedir desculpas. Ah, mas e não fez nada? Vai ter que pedir desculpas. É o culto à confissão. Né? Por exemplo, né, todas essas seitas aqui, tá, do Therion, né, é um clima de espionagem internamente, né, o tempo todo, né? E aí tem um fenômeno, né, bem interessante, né, nessa psicologia do peão, que aquele que se degrada, né, que aquele que aceita essas regras, a moral dele perante o mundo, obviamente, não vai ficar mais. Você vai falar, que baixaria esse cara tá fazendo? O que se deu nesse cara? Então vamos. Quem está assustado com. Olha como é que foi o governo, né, em novembro de 2018, faltava um mês para o governo assumir. O Rodrigo Constantino, que olha que não é da seita, tá? Ele é apenas um da turma da migalha, que é a turma guedista. Então ele falou o seguinte: ele fez um PowerPoint assim e falou: chegamos ao poder. Ele mencionou liberais que tinham chegado ao poder. Aí o Carlos Bolsonaro, filho do presidente, falou em público: opa, opa, chegamos ao poder? Não, não, não. Não é assim que a banda toca, não. Olha o tipo de humilhação. O Rodrigo Constantino é chamado pelo Lavo de Carvalho de Rodrigo Cocô Instantâneo. Eles, assim, sempre foi nesse círculo de humilhação. O que aconteceu? Se tornou um bajulador, mas um bajulador, assim, do Bolsonaro da pior espécie. Quer dizer, o Bolsonaro dá cargos para esses extremistas que aumentam a escala de humilhação sobre alguns liberais, incluindo ele, né? E aí ele vira um bajulador de uma hora para outra. E as pessoas falam, não sei o que aconteceu com Constantino. Então vamos ver o que se espera, então, né, nesse clima de criação de uma pseudo-personalidade, que é um dos efeitos da psicologia do peão. Na Gâmbia, o Yahya Jammeh, ele fazia muitas torturas com os presos políticos, assim, como se estivesse enterrando eles, né, vivos, e depois a pessoa achava, putz, agora danou, né, eu já era. Aí as pessoas interrompiam esses enterros falsos e começavam a dar risada. Isso é para tentar quebrar o espírito da pessoa. Então tem algumas pessoas, né, que contaram que conseguiram passar por isso e foram, né, não o espírito não quebrou, né? Mas tem um que se chama Osman Rambo Yatta. Então, ele ficou meses na prisão e passou por esse processo. Até que um dia ele teve uma iluminação. Né? O que era a iluminação? Ele se tornou apoiador do Iamé. E a partir daí, ele começou. Ele recebeu um cargo importante no governo. Eu não estou falando que o Constantino recebeu cargo, tá? Eu estou falando o que é o processo da pessoa virar um bajulador de baixo nível após passar por esse processo de humilhação pública e falar, cansei, sabe? Bom, mas vamos ver o que aconteceu então com o Yata, né? Ele recebeu um cargo importante no governo e começou a rotular de uma maneira extremamente agressiva pessoas como ingratos e produtores de mentiras, mesmo que o Yamé estivesse sendo denunciado pela comunidade internacional por torturas, assassinatos de repórteres, diversos crimes. Mas o Yatta não queria nem saber. Ele se torna pedante. Então, por que isso acontece? Porque ele está entrando num grupo, né? Uma das razões para isso, tá? A gente não vai entrar em cada negociação que cada um fez, né? Mas a pessoa para entrar num grupo, ele é um grupo degradado moralmente. Então, o comportamento para essa pessoa ser parcialmente aceita no grupo, e alguns são aceitos com reservas, é de degradação. Porque se esse Yata entrasse e falasse assim, olha, eu, por tudo que eu passei, não vou ficar atacando essas pessoas vítimas da ditadura. Eu vou ficar na minha. Os outros iam olhar para ele com desconfiança. Entendeu? A sua personalidade, o que vale é a vontade do grupo. Agora não é mais a sua. E você já passou por uma fase aqui que a gente viu de estar com o espírito quebrado, né? O Theriot, né? O Tim Jones, isso aí, ele também fazia, mas vamos falar do Theriot especificamente. Ele, das 40 pessoas que tinham na comuna, tá? Todas foram torturadas. Todas foram torturadas. A que mais foi torturada é Gabrielle Lavelle,
que era uma preferida dele. Então ela foi violentada, teve a vagina queimada, teve 8 dentes arrancados. Em 1988, teve um braço amputado, né? E quando a polícia achou ela em 1988, ela tinha uma marca de machado na cabeça. Só que tudo isso que ela fez e que aconteceu com ela, acontecia enquanto ela ajudava ele a fazer isso com as outras pessoas. Então as pessoas, elas são humilhadas, elas aceitam a humilhação e aí ajudam, se tornam cúmplices do seu líder na humilhação dos outros. Esse é um ambiente. Se você vê isso acontecendo, você está vendo então a plena psicologia do peão. Então as pessoas não vão exigir respeito. Elas estão num ambiente onde a dignidade delas não vale mais nada, vai valendo cada vez menos. E aí elas passam a ser como se fosse. Essas pessoas se tornam como se fosse assim. É um escravo que, ao invés de querer a liberdade, ele tem raiva daqueles que estão livres. E tenta aumentar, então, o número de escravos. Esse é um ambiente de normalização. Né? Isso é pura pseudo-personalidade. Né? Muito bem. Né? O que nós temos aqui, né, as pessoas vão atacando umas às outras, o líder vai incentivar, então, esse clima de deduragem, né? E por que isso? Porque não é para essas pessoas confiarem umas nas outras, é para confiar no líder. A confiança, as pessoas ficam desconfiadas umas das outras, espionando umas às outras. Tá? Muito bem. Essa é a lógica, então, do apodrecimento de base, tá? E é por isso, então, que a gente agora chegamos aqui no terceiro processo, né, que é o apodrecimento de base. Então aí a gente começa a notar, o líder deve ter essa monitoração, de que esse pessoal vai se tornando mais vulgar e vai topando tudo e vai topando cada vez mais coisas. Então é por isso que cada vez mais que a seita vai aumentando o seu espaço, por exemplo, numa base de governo, mais se espera que essas pessoas de baixaria, no nível da baixaria, elas começam então a ocupar mais espaço, vão aceitando mais riscos, e aí o líder vai ficando disposto a comportamento autoritário, porque essas pessoas topam tudo. Então, essas pessoas não exigem respeito para elas. Então, elas vão ter vergonha de encarar o mundo lá fora, que está vendo o comportamento delas. Então, o comportamento começa a ser vulgar. Então, aí a gente começa a ver uma série de exemplos aqui, né, desse tipo de comportamento vulgar, né? Então, por exemplo, aquela Carla Zambelli. A Carla Zambelli, se você olhar os posts dela, post assim, não, você é traidor, 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 né? É comportamento vulgar. Bom, agora nós vamos falar aqui do processo 3, o apodrecimento do grupo, né? Onde que esse comportamento vulgar acaba sendo incentivado cada vez mais, né? E as pessoas vão ter que se destruindo socialmente. O guru, o líder vai monitorando. Puxa, a pessoa está perdendo opções, está perdendo. Ótimo. Então a gente observa como tem sido o comportamento de algumas pessoas, né, na base, por exemplo, depois do linchamento de 10 deputados do PSL em 17 de janeiro de 2019, olhem como que é nas redes sociais o comportamento de pessoas como Carla Zambelli, Bibo Nunes, né, que eu já até comentei no episódio sobre gaslighting, né, e o comportamento daquele Daniel Silveira. Os três foram linchados. O que eles podiam fazer? Eles poderiam ter, se eles falassem, não, tô fora, acabou, tô fora desse grupo, vão a merda, né, e pulou fora. A Joyce Hasselman pulou fora. Demorou um pouquinho, né, porque tem a adaptação, né. O Bebiano pulou fora. Não aceitou a intimidação. Embora ele tenha, inclusive, há quem diga que ele morreu de tristeza. Mas e os que ficaram? Então, esses três aí, eles passam agora, se tornaram como se fosse aquela postura. Eles odeiam, né, eles atacam as pessoas que estão fora e discordam do líder. E vai, traidor, num nível baixo, gente, assim, sabe?
É igual o Yatta, né? Aqui da Gâmbia, igual o Yatta, né? Não quer saber, não tá mais sentindo vergonha, né? E esse tipo de coisa, né? Vai então, e aí eles começam a desenvolver. As pessoas de mais senso crítico vão saindo, aí o comportamento vulgar, né? Começa a se manifestar. Por exemplo, tem um vídeo nas redes sociais do Daniel Silveira trocando cuspes com uma militante do PSOL. Olha o nível baixo, assim, sabe? A política começa a ficar baixa. Por quê? Porque quem ficou é a turma mais vulgar. Porque as pessoas que têm mais opções, elas vão pulando fora. Aí vai ficando essa turma. E essa entende por que o comportamento vulgar é importante? Então as pessoas começam a se comportar de maneira vulgar. E aí a filosofia do Olavo, né? Moderação a serviço da verdade é um serviço prestado à mentira. Então tá lá. Então vai lá e manda, né? Aí vai lá o Carlos Bolsonaro e começa a falar teu cu. Aí fala, o Bolsonaro diz, não, como é que é? Fale ali, fascista é o cu da tua mãe. Isso, vai lá na sua escola, né? E fala, ó, fascista é o cu da tua mãe. E vai perdendo opções, né? Porque essa é a ideia do comportamento vulgar. Você vai ficando dependendo do grupo. Então, a postura, né, de chiqueiro que esse grupo acaba demonstrando é nítida, né? O, na seita do Shoko Hasahara, Aum Shinrikyo, né? Ele também induzia até a elite dele vai lá e toca o terror, né? Então, o vice dele, Hideo Murai, né? Ele aparecia dando entrevista ameaçando todo mundo. Num xadrez 4D violento, dizendo, não, vocês vão sucumbir. E a gente tá produzindo máquina de terremoto, estamos investigando canhões de raio laser. É uma conversa. E teve um dia até que, numa dessas entrevistas aí arrogantes dele, lá em 95, um sujeito foi lá e matou ele a facadas na frente das câmeras. Eles saem para intimidar o mundo, para se comportar de maneira baixa, né? Então, quando teve na posse do presidente, vários jornalistas, a maioria dos jornalistas foram, assim, forçados a esperar 6 horas, procedimentos de segurança ridículos, tinham que levar maçã picadinha, assim, porque, sob desculpa, poderiam jogar na cabeça do presidente. Esse monte de conversa que nunca teve nas outras posses, foi feito isso para humilhar os repórteres. Aqui ele estava levando, então, esse comportamento vulgar, baixo, para fora. E aí, pessoas desses meios amadores, né, aparecia arrogante assim, mas nós entramos aqui, de crachá. Olha, baixaria, entendeu? Esse comportamento de baixo, vulgar, ele é estimulado. Né? Então, por isso que chegamos aqui na situação de ter um Roberto Alvim fazendo aquele vídeo, né, de Goebbels. É por isso que o Weintraub vai lá e fala da égua sarnenta, desdentada da tua mãe, né? E a coisa pode escalar, né? Porque sempre o grupo vai apodrecendo. Então os vulgares têm que subir e criar normalizar esse comportamento vulgar, mas para as pessoas que ficam no grupo, por dissonância, elas acharem que isso aí é especial. Não, a gente não tem medo de dizer nada, não. E aí a gente vê, por exemplo, essas manifestações aí, pessoal indo para intimidar a polícia, indo para intimidar médicos. Agora, aí começa a valer, né, em extensão ao processo anterior, à regra anterior de desengajamento moral, é o comportamento antissocial, começa a premiar. Quando se fala, por exemplo, em alta cultura, você perde para ele. Então mostra aí o que é, né, alta cultura. O que se vê o bolsolavismo fazer? Linchamento. Eles são especialistas em linchamento público. E aí as pessoas que mais questionam, praticamente todas as pessoas que mais questionam já foram embora, já saíram do grupo. Porque esse grupo vai sendo apodrecido, né? E para esse grupo ser apodrecido, ele tem que privilegiar a turma do comportamento vulgar. A turma que se destrói socialmente, porque são esses que ficam dependentes. E fazer essas pessoas que têm um senso crítico, né, fazer assim, essas pessoas que têm um mais senso crítico aqui, né, elas se rebaixarem a pessoas muito mais vulgares do que ela. Então a gente vê, por exemplo, é isso que explica então um ministro como Weintraub. Anti-intelectualismo,
comportamento vulgar. Quanto mais comportamento vulgar, observe. Aí ele é uma dessas turmas aqui, é um grupo que está apodrecendo uma base, comportamento vulgar, vai na baixaria, né? O nível de baixaria é tanto que o Weintraub publicou esses dias atrás quadrinhos do Cebolinha para satirizar os chineses, numa provocação que a embaixada da China, com razão, reclamou dizendo que era racista. Mas o comportamento é vulgar, porque ele está se destruindo socialmente, porque o grupo exige isso dele. É esse tipo de gente. Então, prestem atenção nesse tipo de processo aqui, tá? As pessoas acham muito... não, deixa, tudo é engraçadinho, engraçadinho, engraçadinho. Se você está aceitando um núcleo de pessoas que vive de linchamento, esse grupo está apodrecendo moralmente. E ele está se tornando degradado. E se ele se torna moralmente degradado, sabe o que vai acontecer? Esse grupo vai topar mais riscos. Pode estar aí, não vou dizer qual é o futuro, tá? Pelo amor de Deus, mas você quer que esse grupo se torne ainda mais obsessivo, mais paranoico, mais baixaria? Então deixa eles fazerem a baixaria, né? Deixa para ver até onde vai. Quanto mais baixo esse grupo tiver, mais gente topando o comportamento vulgar e se dispondo à destruição social, esse grupo vai ter. E isso é mais oportunidades para o líder tentar uma ruptura com a civilização, ou uma ruptura democrática. Isso pode descambar para muitas coisas. É assim, é por essa postura que privilegia, né, esse tipo de coisa, privilegia quem não tem senso crítico, privilegia quem aceita se submeter às vontades de um líder, não liga, né, de ser humilhado em público e, ao contrário, quer que os outros venham ser humilhados pelo seu líder também. E se essas pessoas não são humilhadas pelo seu líder, não aceitam, aí ele sai atacando. É como se fosse o escravo que tem como missão fazer os outros serem escravizados. Quando isso está acontecendo, você tem a psicologia do peão. E aí esse comportamento vulgar, né, vai se manifestando. Então é muito engraçado que eu vejo que as pessoas assim falam assim: nossa, esse governo não vai tomar jeito, ele vai respeitar o Congresso. Será que o Bolsonaro vai chamar o Congresso para uma negociação? Gente, por favor, ser adultos, né? Esse governo está num processo de psicologia do peão, apodrecimento contínuo desta base, por causa dessas práticas, porque esse processo da psicologia do peão está rodando por completo. Então, o que tem esse governo? Qual que é o fundamento desse governo, né, no caso da espinha dorsal bolsolavista? Então, vamos ver aqui, vamos rever. Vamos voltar aqui para o começo. Aqui, onde está o começo? Aqui. Primeiro quebra o espírito das pessoas, vai humilhando publicamente. O que é isso, os linchamentos que a gente está vendo? Na base, a Regina Duarte. Quem que é que... tinha o Roberto Alvim, da Secretaria da Cultura, deu cargos para várias figuras, tipo Dante Mantovani, Rafael Nogueira, um tal de Sérgio Camargo, né? E tem mais um outro aí. Dando declaração, a turma daquele nível, né? O Dante Mantovani parece que saiu, tá? Mas eu acho que o Rafael Nogueira e o Sérgio Camargo ainda estão lá. Aí a Regina Duarte entrou, já foi linchada publicamente, já recuou, né? Agora as pessoas do meio artístico vão olhar para ela com nojo, porque ela está aceitando isso, né? De um grupo extremamente autoritário. Ou seja, ela mostrou que ela não tem resistência, ela baixou a cabeça. Tudo bem que tirou algumas pessoas no começo, mas já foi linchada, sumiu, nunca se viu mais falar dela. E aí, pode ser que escape no futuro, mas a grande chance, a maioria vai pro fundo. Os que ficam, os que se submetem, né? E aí, depois, um dos funcionários dela, eu acho que foi o Sérgio Camargo, né? Que é subalterno na hierarquia, né? Falando coisas assim que não tem nada a ver com o que ela acreditava. É para mostrar o seguinte: olha aqui, você se adequa, você que se adequa que está entrando. Então, sempre que alguém entra no caminho de um desses olavistas, ele vai ser linchado publicamente dentro do governo. Por que isso? Porque eles vão segurar o cargo com linchamento, porque eles não têm qualificação. Em média, não estou dizendo que todo mundo é desqualificado, mas
Nós estamos falando lá de pessoas que fazem um cursinho online, que não tem ementa, né? Falam que são uma autocultura, mas na verdade o conhecimento ele é vulgar. Você pede as fontes do que eles estão falando, não tem. Começa a falar em teoria da conspiração, a pessoa se acha, não sei o que, teoria da conspiração, estratégia das tesouras. Meu conhecimento está no Brasil paralelo. Pelo amor de Deus, é revisionismo histórico. Tá vendo? Comportamento vulgar, também tem o conhecimento vulgar, por causa do anti-intelectualismo. Então esse grupo o nível vai ficando baixo, baixo, baixo. Pô, você vai ficando baixo, esse é um pessoal com menos opções. Então, quando está participando de um governo, então ele topa mais baixaria para se segurar no cargo, porque ele tem menos a perder. Olha como bem. Esse governo é extremamente lógico. O governo é lógico. Então o Bolsonaro deixa essa turma ficar linchando os outros o dia inteiro. De vez em quando sai um, aí vai entrando uma turma mais topa tudo. Né? Então, saiu o Vélez Rodrigues, quem que entrou? Weintraub, baixaria. Cara da baixaria. Esses dias teve uma hashtag levantada, o pior ministro do mundo. Sim, é o ministro de mais baixo nível, mas está fazendo o serviço dele. De avançar uma agenda de apodrecimento de grupo. Topa, ele topou. Fora desse grupo, as pessoas não vão respeitar ele mais. Ele só vai ser respeitado dentro do grupo olavista. Mas ele serve ao objetivo. E esse é o tipo de gente que topa mais riscos em termos de poder. O poder autoritário. Então, quanto mais esta psicologia do peão roda, como é que você sabe, do lado de fora, se este grupo está ampliando, então, em termos do uso dessa regra da psicologia do peão? Simples. As táticas de quebra de espírito com humilhação pública, culto à confissão, exigindo que as pessoas se confessem, mesmo que não tenham feito nada, isso está aumentando, essas pessoas estão mais dispostas. Em termos de pseudo-personalidade, você vê que o clima de paranoia entre eles aumenta, eles ficam sendo cúmplices uns dos outros. Isso com todos os outros processos que a gente falou anteriormente, todas as outras regras, né? E a gente vê que esse apodrecimento ele começa a ser visível, porque o comportamento médio desse grupo começa a ser mais vulgar. O que é que o Bolsonaro tem feito em termos de presidência, então? Ele simplesmente assiste essa base dele, que é o primeiro governo, desde a redemocratização, que tem uma seita destrutiva. E não adianta falar, não, mas o PT também era. Não. O PT não podia fazer isso. Esse nível de humilhação pública das pessoas, da própria base, não pode fazer, porque eles têm base social, eles sentiriam vergonha. O olavismo pode fazer isso porque eles se fecham numa bolha. Uma bolha de 50 mil pessoas. Então eles não sentem vergonha. E aí até os bajuladores que ficam no entorno, como essa turma guedista, eles estão correndo um risco porque eles tentam se aproximar em termos de jogo baixo desses olavistas, se aproximar, mas não tanto, mas eles estão indo também para uma espécie de apodrecimento. Eles estão se apodrecendo, porque eles estão falando uma linguagem que seja mais ou menos acessível a esses caras. Então tem que ficar arrumando treta, provocando, brigando com outras pessoas e vão ficando sem opções, vão dependendo cada vez mais do grupo. Né? Do grupo agora, assim, esse grupo que está no poder, só que eles não têm o controle de ambiente do jeito que tem os olavistas. Né? Mas, de qualquer forma, quem roda neste governo, quem roda esse jogo são os olavistas. E aí, o que você tem que saber, então? Bom, tem algumas alternativas, tá? Primeiro, quanto mais... a ideia de como é que você combate isso aqui primeiro, antes de falar das alternativas, tá? Os mesmos princípios utilizados para o desengajamento moral são utilizados para se combater a psicologia do peão. Então, se o sujeito veio com gangue de linchamento, então você tem que desmascarar, alertar as pessoas e falar, olha que parou. Então, essas pessoas que aparecem tentando levar esses jogos de humilhação pública que são feitos dentro do grupo para fora, eles têm que ser desmascarados, expostos moralmente e até as atitudes que eles fazem trazer, falar assim, olha aqui, ó, não vem aqui fora desse seu cativeiro tratar a gente do jeito que vocês tratam uns aos outros, porque vocês são lixo. Sabe, tem que falar o que é, porque isso é um questionamento moral. Olha o que vocês falam para os outros, olha o que foi o linchamento de vocês aqui dentro da própria base. Vocês são porcos de chiqueiro. Então não venha trazer esse comportamento de porcos de chiqueiro para fora. E aí você tem um território muito grande para expor isso aí dessa maneira. Aí até a liderança que está dando espaço para eles vai passar vergonha. O Bolsonaro acho que não passa mais vergonha, se já era, já foi,
porque são 15 meses que esse processo está rodando, já desengajou-se por completo, já não volta. Mas apoiadores podem sentir vergonha. Algumas pessoas, tipo Moro, você não sente vergonha disso aqui? Não sente vergonha? E vai botando, expondo. Então, este comportamento de psicologia do peão é importante tomar cuidado. É o seguinte, não deixe ele se expandir. O que deveria, se uma direita tivesse consciência, ela teria interrompido os linchamentos públicos em 2014. É uma vez só. Mas antes foram aceitando os linchamentos públicos vindo a partir de olavistas, do Olavo de Carvalho, e foram aceitando. Então, até fora desta direita dessa direita olavista, você vê pessoas com a cabeça baixa, espírito quebrado. Você vê pessoas que se deixam humilhar, não exigem o respeito delas. O importante é o seguinte, para você não sucumbir você estando do lado de fora do bolsolavismo e desses grupos de entorno deles, é o seguinte, conheça o que como eles agem internamente. E tá aqui, você pode assistir, vejam os truques deles, desmascarem, mas exponha a baixeza desse jogo e fala, olha aqui, não venha me comparar ao que vocês são. E não aceite. Então as pessoas de fora que defendem uma discussão política mais sadia têm que primeiro bloquear essas pessoas, mas expor esse tipo de comportamento e mostrar para as pessoas que estão fora como isso é inaceitável. Então, a psicologia do peão é difícil dizer qual é dessas regras a mais intensa. Elas vêm em par. Desengajamento moral e a psicologia do peão. Elas se complementam. Mas é aqui na psicologia do peão que você vê que o líder está começando ele começa a coletar, é onde ele faz a colheita. Porque ele começa a olhar e fala assim, nossa, agora eu tenho mais pessoas dispostas aí para tudo ou nada. Aí, nessa fase aí do Covid, a quebrar uma lei, estar disposta a linchar um ministro independente do que ele está fazendo. Então, se estão no topa tudo, então eu tenho mais poder. É isso que vai ser. Então, é por isso também que quando o Bolsonaro começou a intimidar jornalistas, é para parar com isso. Não é assim. Então, porque ele vai levar para fora, de acordo com o aumento do contingente desses que aceita a psicologia do peão, ou seja, o grupo apodrece mais, ele pode, mesmo que ele pode diminuir um pouquinho de tamanho, mas ele pode aumentar a intensidade do apodrecimento, então eles vão topando mais coisas. Se esse grupo que está na tua base, ele está numa base de governo, este tipo de gente, esse tipo de comportamento está numa base de governo de um país democrático. Então, no começo do governo, no primeiro linchamento, falou, para. Segundo linchamento, sai fora. Tira todos os cargos de olavistas. Mas não, foram oportunistas, espertões de praia. E hoje, o que sobrou? O que sobra do liberalismo brasileiro? Nada, quase. Não. Então, dissuasão. Lembra o que a gente falou no anterior? Dissuasão. Tem que dissuadir. Beleza, gente? Enfim, isto aqui é psicologia do peão. Tá? Então, quanto mais o grupo vai apodrecendo, vai aceitando humilhação, vai aceitando baixaria, né? Vai perdendo o autorrespeito, vão subindo os bajuladores, vai subindo essa gentinha, né? Que é uma gentinha mais topa tudo, e de repente a gente vê, né, um governo que não está com vergonha de não apresentar um plano para conter o Covid, e fica aí deixando o Mandetta, né, o ministro Mandetta, fazer o trabalho e fica lá o pessoal, um presidente falando coisas diferentes do que o Mandetta faz. Por que é isso? Porque esse grupo está apodrecido. Esta base olavista, que dá base para esse tipo de comportamento, ela ampliou de tamanho, com mais cargos, foi expurgando discordantes, o governo foi se degradando, o governo passou por um processo de psicologia do peão, contínuo, de apodrecimento contínuo, né? Então tá cada vez mais baixo nível. Então a turma topa tudo, foi subindo, foi subindo. Essa turma topa tudo, o que eles têm? O que eles já lideraram no passado? Não lideraram nada. Não pode apresentar um plano. Então o que eles podem fazer? Destruir. Esse também, isso é importante. O que esses grupos de
que passam por esse aqui e foi expurgando todos aqueles que tinham senso crítico e opções. Qual é o fim desse grupo? Ele não tem o que apresentar mais. Ele só tem destruição, só tem caos, só tem obstrução. Então, por isso, eles não podem apresentar um plano. Você vê a consequência? Então, se um líder ele depende do aumento de pessoas com alto nível de riscos para tentar atitudes de ruptura, esse processo da psicologia do peão é aquilo, então, que vai apodrecendo mais o grupo. E se apodrece mais o grupo, eles são mais topa tudo. Eles aceitam tudo com eles são bajuladores, eles fazem tudo que o líder quer. Eles saem xingando os outros que não lambem o pé do líder. Esse tipo de gente topa tudo. Esse tipo de gente adoraria uma autocracia. Mesmo que vários deles depois fossem expurgados. Mas eles não têm muito a perder. Eles não ligam mais para eles próprios. É pseudo-personalidade. Entenderam a criticidade? Então, finalmente, então, esse processo aqui é onde que a coisa começa, como eu falei, na dissonância cognitiva. E fecha aqui na psicologia do peão. Altíssimo nível de dissonância cognitiva dentro do grupo faz com que as pessoas vão tolerando abusos e vão... E aqui a psicologia do peão, né, conclui isso aí, só que agora, fazendo essas pessoas aceitarem mesmo humilhações em larga escala, normalizarem isso, a interrupção de padrões, que a gente falou na primeira regra, né, da dissonância cognitiva, aí vai ser normalizada aqui. Então, todos esses abusos vão ser normalizados e o grupo vai vivendo, então, de normalização de abusos com a psicologia do peão, né? E vai apodrecendo o grupo. A turma topa tudo, vai subindo. Aqueles que têm mais opções vão saindo. E esse grupo vai ficando mais autoritário, mais autoritário, mais autoritário. Aí o presidente, cada vez mais, um líder que tem esse tipo de gente na base, vai olhar e falar assim, a turma topa tudo, tá subindo, então eu já posso ir baixando o nível também um pouco no discurso, um pouco, não igual os mais extremistas desse grupo fazem, mas podem fazer. E vai escalando, escalando, escalando. E aí o abuso vai solidificando lá fora. O autoritarismo, então, é aqui que se consolida um nível maior de autoritarismo mesmo, que isso é a ideia da psicologia do peão. Eles vão ficando mais submissos, aceitando tudo, e aí querendo exportar esta submissão que eles aceitaram para o mundo. É aqui, então, que é esse processo aqui que você pode olhar e ver o resultado interno em termos de autoritarismo de todas as 9 regras que a gente viu até agora. Tudo bem, gente? Então, a gente conclui aqui essa série. As dicas para confrontar essa regra da psicologia do peão são as mesmas vistas na parte anterior sobre desengajamento moral, né? Que são a retirada do isolamento, o confronto moral, tá? E a dissuasão, né? Dos apoiadores mais do que deles próprios. Além, é claro, do desmascaramento. Tudo bem? Mesmo que essa série ela se conclua aqui, tá? Nós vamos ter mais 2 ou 3 episódios que eu estou desenhando, um com algumas questões que foram feitas, né? Basicamente de questões. Outro vai ser de resumo, um guia geral de resumo para todos os pontos aqui. Beleza? Eu também vou fazer mais vídeos agora, com referência ao conteúdo que foi colocado aqui, desmascarando, então, os sectários bolsolavistas e os seus bajuladores do guedismo, apontando o truque. Olha, isso aqui é chantagem emocional, isso aqui é gaslighting, isso aqui é um exemplo disso, de pensamento mágico, né, para que a coisa fique cada vez mais gravada e esse conteúdo pode ser útil para o confronto, então, com esses grupos sectários em benefício. Esse material todo foi feito para pessoas, sejam elas de direita ou seja de esquerda, que não gostam desta forma autoritária de poder, especialmente se for pela via do sectarismo. Beleza, gente? Valeu, viu? Um abraço.